Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu não poderia deixar também de lamentar a grande perda que tivemos ontem. Eu já tinha falado no caso de Gal Costa, que eu senti bastante, e também de um outro grande brasileiro. Um brasileiro talvez não tão famoso quanto a Gal Costa, mas também de muita fama. Teve seu programa há muitos anos na Globo, né, o Senhor Brasil, e depois também o Som Brasil, na verdade, quando começou na Globo, há mais de 30 anos, e também depois na TV Cultura, por mais de uma década, o Senhor Brasil. Um programa que realmente, como ele mesmo dizia, tirava o Brasil da gaveta, apresentava músicos, poetas e cantadores, repentistas e tudo, realmente trazendo de diferentes estados da nação e trazendo o Brasil à tona. O Brasil que a maioria dos brasileiros desconhece. O brasileiro agora vê, assiste e não vou dizer que gosta ou desgosta, e se gosta é de um mau gosto incrível, mas bem gosto não se discute. Os tais sertanojos. Eu gostaria então de lamentar e dar condolências à família de Rolando Boldrin, esse grande brasileiro, ator que foi muito bom, não é? E sempre tentando mostrar aos brasileiros o que é realmente o Brasil raiz. Então, grande perda. Ontem tivemos duas, Gal Costa e Rolando Boldrin. Bem, mas o que eu venho aqui dizer é o seguinte, já deve ser de conhecimento de vocês que o general Paulo Sérgio já se pronunciou em relação ao relatório sobre as urnas eletrônicas. Um relatório que, na verdade, choveu no molhado, porque já se sabia, porque a urna eletrônica já vem de quase há 3 décadas, não é? Se posicionando de uma forma exemplar. A maquininha é fabulosa e a tecnologia a serviço do progresso. Então é isso. Mas com isso tudo, não é? Esse posicionamento do general Paulo Sérgio, o clã Bolsonaro ele vai se desfazendo de tal forma que já Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, né? O que queria ser embaixador dos Estados Unidos porque tinha experiência de vender cachorro-quente, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, o clã Bolsonaro vai se desfazendo de tal forma, porque agora a força da caneta ela já não existe mais, porque ela antes existia essa força a troco de muito dinheiro, como é o caso do orçamento secreto, entendeu? Que se gastou bilhões e bilhões e bilhões, entendeu? Mais de 400 bilhões, colocando o país às beiras da ruína. Então isso era o clã Bolsonaro, comandado pelo bandido mor, que é justamente o patriarca, né? O maldito, sanguinolento, como dizia Zeca Diabo, né? Da novela antiga da Globo. Esse é uma ação excelente do general Paulo Sérgio, mesmo considerando que esse relatório não é de incumbência das Forças Armadas. Isso consta na Constituição, certo? Nos artigos 142 e 145 da Constituição. Quem quiser ver, poderá procurar a Constituição e olhar. Então, isso não é de incumbência do generalato brasileiro, não, e das Forças Armadas. Mas, com isso tudo, mais uma vez, mais uma derrota para esse miserável bandido que ainda estará no Planalto até dia 31 de dezembro. Eu vou deixar abaixo desse vídeo, quem quiser assistir, assista, a entrevista
do, do senador por Alagoas, o senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI da Covid. E uma entrevista excelente, uma entrevista curta de mais ou menos meia hora, ao, ao historiador, né, ao professor Marco Antônio Villa. Uma excelente entrevista. E quem quiser ver, né, para que se aprimore mais seus conhecimentos políticos, podem assistir. Vou deixar aqui abaixo no vídeo, desse vídeo. E o senador dizia o seguinte, desculpe a minha posição muito informal, estou aqui em cima de uma cama gravando isso. O senador dizia que as canalhadas cometidas por tantos pagamentos a tantos congressistas vendilhões da pátria, vocês sabem, vendilhões da pátria. Com isso eu não quero dizer que todos os políticos são bandidos, não, mas uma leva considerável assim o é. Desta forma, não somente no estado de Alagoas, o estado do senador Renan Calheiros, mas em vários outros estados, né? E vocês sabem muito bem que chegava com cifras monstruosas a povoadozinhos que não tinha nem, talvez, um postinho de saúde, hein? E que um dentista fazia mais de 3, 4 mil obturações. Obturações ou extrações por mês. Nem um dentista de capital faz isso, não é? Estou falando de cidade como São Paulo, né? Que ainda é o maior polo industrial da América Latina. Imagina, para onde ia esse dinheiro todo? Não é? Um orçamento secreto. Tudo que é secreto não é bom. Por quê? Se fosse tão bom, não teria necessidade de ser secreto. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Então o senador lá explica. E outra coisa que o senador também falou, que eu aprovei muito, apesar de que não depende da minha aprovação, mas é simplesmente o meu parecer, é justamente a união de alguns quantos partidos, no caso dele o MDB, com outros mais 2 partidos, né? Mas para que se fizesse uma federação partidária, né? E já se pudesse alavancar com isso no Senado um número acentuado de membros para que atingisse uma maioria. A mesma coisa na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados. Seria muito favorável para que não ficássemos na dependência, e vou dizer uma palavra até que não... eu quero aplicá-la aqui, porque na verdade é humilhante nas mãos de um partido do PL, eu me refiro ao PL, que é o maior partido de bancada na Câmara agora, né? Então, para que nós não pudéssemos ficar na mão e para que o governo atual, né, que passará a exercer o mandato a partir de 1º de janeiro, pudesse ter, né, mais garantia e mais respaldo no Congresso Nacional para que se pudesse ser aprovados vários projetos de leis, várias emendas, né, e coisas do tipo. Para você terem uma ideia, agora já está tendo que se lançar mão da proposta de emenda constitucional. Quer dizer, isso vai a Congresso, é um processo mais moroso. A caráter urgentíssimo, talvez consigamos fazer com que isso seja feito quase de imediato, mas a caráter urgentíssimo, porque o Congresso entrará em recesso e só voltará depois com a sua nova reestruturação de todos os deputados eleitos e os senadores eleitos também, né, a uma nova Câmara dos Deputados e a um novo Senado Federal. Mesmo assim, não sendo feito o que o senador Renan Calheiros diz, nós ficaríamos à mercê, sabe, de ter o governo, quando eu digo nós, eu digo o governo, à mercê de uma aceitação. Agora, a que preço? A que preço? Voltaríamos a estar
tendo que pagar por coisa que é nossa de direito. Não quero dizer com isso que partidos que se uniram na Frente Ampla Liberal realmente não possa ter o seu cargo. Um presidente da Petrobras, outro presidente de tal coisa, outro ministro. Claro, isso é muito natural para que se possa existir uma liberação total, né? E que se possa ver com amplitude no governo todos os partidos tendo influência no mando, não é? E tendo a liderança do nosso presidente Lula e do vice excelente, que tem se portado maravilhosamente bem, do nosso vice Geraldo Alckmin. Eu peço a vocês que não deixem de assistir, e quem gostar um pouquinho de política e puder assistir, vai se aprimorar ainda mais, vai enriquecer o seu grau de conhecimento. Outro portal que eu estava assistindo dizia o seguinte, que agora realmente o clã Bolsonaro está às beiras do abismo, porque enquanto podia mandar através da caneta e pagando, aí tudo se sai muito fácil. Mas vocês já devem ter olhado na mídia, visto na mídia em geral, né, que eu comecei a falar anteriormente, Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, já estão tratando de dar sequência ao pedido mais emergencial da sua cidadania italiana, da cidadania deles, né, italiana. Por quê? Porque eles sabem que isso aí vai cair tudo por terra, como já está caindo. E se não desabou ainda, é porque nós temos na Procuradoria-Geral da República um procurador que, na verdade, é um engavetador. Ele deveria se chamar o Engavetador-Geral da República, que é o baiano canalha de primeira ordem, né, que fazia tudo a mando do Mandriel Mor, o mito, o imbrochável, que agora de imbrochável não tem nada. Aquele que bate em mulher, né? Um covarde, canalha, ladrão, bandido, todas as qualificações negativas que se possa usar em relação a esse elemento é muito pouco. Nós teríamos que inventar palavras no idioma português para que pudéssemos avaliar a estupidez e o sentimento maldoso desse miserável, né, que não se importou com quase 700 mil mortos da Covid. O povo, será que esqueceu? O povo todo acompanhou. Estava sendo transmitido 24 horas por dia a CPI da Covid. Será que o povo esqueceu disso? Será que o povo esqueceu do Cabo Dominguete, que também estava tentando ganhar $1 por vacina? E vocês sabem quantos milhões de vacinas foram compradas? Muito tardiamente. E só não ganhou porque alguns laboratórios, principalmente a Pfizer, não se curvou diante desses meliantes, desses canalhas, vendilhões da pátria. Então é isso que eu queria dizer a vocês. E outra coisa, para só um acréscimo, no portal do José, ele diz o seguinte: eu sei que ele é um homem preparado e tudo, é um advogado. E ele disse, não, esse homem, bem, eu não me refiro a esse homem, eu estou dizendo agora, mas vou retificar. Esse bandido, porque isso não é um homem, isso é um bandido, um canalha, um criminoso. Não, ele não tem moral, não tem ética, não tem princípios. Bem, ele tem tudo isso. Para que vocês entendam, a moral, né, é a prática de uma ética. E se a moral é a prática de uma ética, se a sua ética for ruim, se a ética desse grupo for ruim, os que se comportam, né, seguindo a essa
a essa ética, eles estão sendo moralistas, eles estão sendo morais. E, portanto, ela tanto pertence ao lado negativo quanto ao lado positivo. Nós a usamos somente no lado positivo, não é? Ah, fulano não tem moral, ah, fulano não tem ética. Todo mundo tem, todo mundo tem. Somente o lado positivo, ele se manifesta na sua totalidade. Mas assistam ao portal, ao professor Marco Antônio Villa, na entrevista com o senador Renan Calheiros, né, senador por Alagoas, e ele vai explicar bastante bem toda essa tentativa de se unificar esses, pelo menos, dois partidos, o União Brasil e o PSDB, que não consta com muitos já no Congresso, porque o PSDB perdeu uma quantidade em sua bancada e já vem perdendo há algum tempo. Um partido que sempre foi de situação, mas hoje se viu em um declínio quase que total. Mas mesmo assim, tem 4 representantes no Congresso, no Senado, e é muito pouco. Mas com a união de outro e de outro, numa federação, isso aumenta o número, para que pudéssemos fazer frente ao PL de Valdemar da Costa Neto. Outro bandido, o Boy, que ele é do interior de São Paulo, e lá era conhecido como o Boy. Assistam essas entrevistas, essa entrevista com o senador Renan Calheiros, e vocês verão. Muito obrigado e bom dia a todos.